meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Fala com o irmão que está do teu lado, diga acorda. Vê se ele já tirou as remelas do olho aí, se ele já acordou. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés. Sobre esse ambiente. Só que aquilo que Deus liberou ontem, nós recebemos, não é tudo daquilo que Deus vai liberar esse final de semana. Essa manhã Deus tem algo novo para você. Não, você não entendeu. Esta manhã Deus tem algo novo para você. Esta manhã Deus vai fazer algo que Ele ainda não fez. E nunca mais esta manhã vai se repetir. Esta manhã é uma manhã única. O que Deus vai fazer esta manhã é único. E a gente precisa aproveitar o que Deus vai fazer. Nunca mais nós vamos conseguir ter essas mesmas pessoas reunidas em um culto pela manhã como nós estamos tendo hoje. Então a gente precisa aproveitar. Fala com a pessoa que está do seu lado. Vamos aproveitar. Eu gosto muito dessa passagem de Marcos capítulo 6. Ela conta a história de duas cidades que tiveram as mesmas oportunidades, mas viveram experiências diferentes. Por uma única razão. Porque enquanto em uma cidade não havia nenhuma expectativa daquilo que Jesus iria fazer, uma outra cidade estava cheia de expectativa do que Jesus iria fazer. Quando a gente chega em um culto, em uma reunião como essa, com tantos homens de Deus, a gente às vezes coloca muitas expectativas nos homens e a gente deixa de focar em quem realmente mais importa na reunião. E é por isso que a gente muitas vezes vem e vai do jeito que a gente chegou. Semana passada eu fui em uma reunião, eu saí daqui e fui para uma reunião e essa reunião foi ruim para mim, em alguns aspectos, porque eu pequei contra o Senhor. Eu criei tanta expectativa no homem que eu cheguei lá e Deus me frustrou. Quando eu estou saindo de lá frustrado, o Espírito Santo falou: eu te frustrei, porque a sua expectativa em um culto não pode estar em homem algum. A sua expectativa precisa estar em mim. É comigo que você queria se encontrar. Eu me arrependi e o Espírito Santo me tocou profundamente. Deus quer fazer um milagre na sua vida esta manhã. Quantos precisam de um toque do Senhor? Quantos querem? Você tem expectativa naquilo que Deus vai fazer esta manhã? Eu creio que vocês têm, porque se vocês estão aqui esta manhã, é porque vocês têm uma expectativa naquilo que Deus vai fazer. Estar aqui nesta manhã revela fome e sede que vocês têm da presença. Muitos de vocês deixaram de estar trabalhando para estar aqui. Amém? Então esta manhã eu queria que você fechasse os teus olhos e durante um minuto você falasse com o Espírito Santo, que você realmente se rendesse
ao Senhor, se renda ao Senhor esta manhã. Vai, o encontro é algo pessoal. O George vai começar a ministrar daqui a pouquinho, mas desenvolva essa expectativa. Conta para Jesus a área que você precisa que Ele ministre esta manhã na sua vida. Vai, se volte totalmente para Ele. Aqui, mais forte, gente. Não, aí. Esse homem, eu conheci ele lá na reunião de pastores, Vitória da Conquista. E o primeiro dia que eu olhei para ele, eu vi Jesus nesse homem. Vi ali um homem muito simples, humilde. Todo homem de Deus, ele é simples. Se não for simples, não é homem de Deus. É assim ou não é, Walter? Todo homem de Deus, ele é simples. E eu vi simplicidade no coração desse homem. Ele é um homem de uma cidade, é um profeta que Deus tem levantado ali em Vitória da Conquista. E ele humildemente veio nos servir aqui. E a gente fica muito feliz de te receber aqui na nossa casa, na nossa igreja. Muito obrigado por você ter vindo com a sua família. Amém? Fique à vontade. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Meus irmãos, graça e paz para vocês. Está tudo bem? Graças a Deus. Olha, eu estou absolutamente grato a Deus por essa oportunidade. Na verdade, o pastor Romualdo me deu um presente, estar aqui com vocês, nessa edição do Mergulhados aqui em Porto Seguro. Minha esposa está me acompanhando, pastora Eliana, os meus filhos também. Eu tenho um de 12 anos e um de 18 anos. Estamos casados aí, eu nunca erro, 24 anos já, graças a Deus. E estamos firmes, Senhor. Quando você for à Vitória da Conquista, procure a igreja SEMAP, é uma comunidade evangélica, ali próximo ao antigo aeroporto, lá que nós pastoreamos a igreja. E fico muito grato a Deus de poder compartilhar o que tem sido um fluir de Deus para esses dias, que é sobre oração, sobre mergulhar na presença, sobre buscar a face de Deus. E somos muito gratos a Deus por isso. É bom também rever o apóstolo Walter, alegria, sua esposa. Conheço o apóstolo Walter há muitos anos e tive a oportunidade de recebê-lo em outubro de 2014, que foi, acredito, a transição para o mergulhados na presença, para uma vida na presença. Graças a Deus pela sua vida, que Deus continue lhe honrando. O apóstolo Walter sempre foi intenso na presença de Deus, isso é maravilhoso. Bispo Rafael Divino é alguém que você tem que estar sempre perto, né? É alguém que alegra a mesa. Ontem tivemos um momento muito especial juntos, eu estou muito feliz por tudo. Obrigado a esse pessoal abençoado aí. Batera, que Deus te use, viu? Que essa é uma arma de guerra poderosa. Graças a Deus. Se não for casado, vai casar em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, vocês gostam, né? Gente, eu quero falar nesta manhã sobre a oração que rompe os céus. Amém. Queria que você dissesse a oração que rompe os céus. Eu vou ler 2 textos base para essa ministração. O primeiro está em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. E o segundo está em Isaías, no capítulo 62, versículos 6 e 7. Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30. Será o nosso primeiro texto base. Já aparece ali para a gente, que bom demais, gente. A minha tradução é NVT, mas como vocês estão acompanhando, vou ler aquela ali. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Agora Isaías capítulo 62, versículos 6 e o 7, nosso segundo texto base para a ministração desta manhã sobre a oração que rompe os céus.
ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Nem deis a ele descanso até que confirme, até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Amém. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco, que esse seja um dia de mergulhos profundos na presença, que os níveis das águas do Espírito possam crescer cada vez mais. E Deus só vai fazer alguma coisa não porque a ministração é boa, não porque tem homens e mulheres de Deus aqui. Deus só pode fazer alguma coisa se Ele encontrar um coração sedento e quebrantado pela sua presença. Nós não viemos aqui por uma performance, não viemos por uma agenda, viemos por um propósito, por um alinhamento, por uma aliança. Então tem que valer a pena você estar aqui nesta manhã, amém? Tem que valer a pena você estar aqui nesta manhã. Esses textos são interessantes, porque em Ezequiel, no capítulo de número 22, versículo 30, aparece um Deus que está procurando o homem. A Bíblia é uma história de um Deus que procura o homem para relacionar-se com ele. Você perceberá que Deus nunca é indiferente no relacionamento, Deus sempre está procurando. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz: eu estou procurando um homem que esteja na brecha. Em Jeremias, no capítulo 5, ele diz: eu procurei pelas praças, pelas ruas, ver se encontra um homem. Em Gênesis, Abraão diz que vai procurar alguns homens. Ele começa com 50 homens e chega a 10 homens e não encontra. No Jardim do Éden, mais uma vez, Deus está procurando o homem. Em João, no capítulo 4, diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Em Atos, capítulo 13, diz que Deus disse: eu achei Davi. Se Deus achou, é porque Deus estava procurando. A Bíblia é um livro de um Deus amoroso, gracioso, mesmo sendo quem Ele é. Em toda a história da Bíblia, Deus está procurando o homem para se relacionar com Ele. Em Apocalipse, no capítulo 3, você vai descobrir que o texto diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aquela não é uma palavra para o mundo, para o ímpio, ali é uma palavra para a igreja. Quando Deus está batendo a porta, Deus está dizendo: eu não sou indiferente. Ele não diz se o pastor, se o músico, ele diz se alguém ouvir a minha voz. Não é apenas abrir a porta, mas ouvir a voz. Ele diz: então eu sentarei, cearei com ele e ele comigo. Essa palavra cear no grego era a melhor refeição do dia. Ele não veio tomar um lanche conosco, ele não veio ter um momento rápido conosco, ele quer ter um banquete conosco, ele quer ter uma mesa conosco. A Bíblia é a história de um Deus que está procurando o homem para se relacionar com ele. Assim sendo essa verdade, nós aprendemos que quando nós estamos na brecha, quando nós estamos na oração que move os céus, nós posicionamos em um lugar que existe uma fenda, que existe um buraco. Mas nesta fenda que precisa ser tapada, um homem e uma mulher posicionada vai mover os céus. Deus não está procurando se você tem uma performance. Irmãos, existem muitas pessoas que estão fazendo performance, mas não é isso que impressiona Deus. O que impressiona Deus está em Salmos 51, 17. Um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não desprezará. Às vezes podemos estar cantando com a boca, mas o coração está distante. O que toca o coração de Deus não é o louvor que sai dos nossos lábios, mas a adoração que sai do nosso coração. Talvez nós estamos apenas dizendo: Deus, eu preciso, quando na verdade nós deveríamos dizer: Tu és majestoso, gracioso e poderoso. Isaías então diz que existe uma necessidade de alguém se posicionar. E aí eu aprendo em Isaías no capítulo 62, versículos 6 e 7, 4 verdades sobre a oração. A oração que rompe os céus, a oração que move os céus, tem que ser uma oração perseverante. Se a multimídia puder me ajudar, o versículo 6 de Isaías 62 diz: todo dia e toda noite não se calarão. Quando você vem a este congresso, a essa conferência, mergulhados na presença, é preciso que você tenha algo no seu coração. Você tem que entrar aqui com um plano de ação. Você não pode vir aqui apenas ocupar uma cadeira, é preciso que haja um plano de ação. É dizer como Jacó: ó Senhor, eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoares. É perseverar até que os céus não resistam mais. É perseverar até que você provoque respostas dos céus. É perseverar até que Deus diga: eu não suporto mais essa oração, eu não suporto esse homem, essa mulher batendo tanto na porta dos céus. É perseverar até que os céus se rasguem, até que os céus se movam. O que Deus está dizendo é que nem de dia, nem de noite: pastor, mas ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Pastor, está demorando demais. Está demorando porque Deus está caprichando naquilo que vai entregar para você. Ele está dizendo: persevere, bata,
trata. Romanos 12:12 diz: perseverai em oração. Quando em Daniel capítulo 10, Daniel ele começa a oração de 21 dias. A Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele se colocou em buscar o Senhor, Deus havia respondido. Toda vez que você coloca em um propósito de oração, os céus começam a se mover. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas está acontecendo atividades no mundo espiritual. Eu creio e tenho certeza que dentro dessa geografia está acontecendo atividades espirituais. Os demônios já perceberam, os anjos estão se movendo, o Espírito Santo está sobre a igreja. E é nessa hora, e aí eu te dou uma palavra. No momento que Deus te dá uma palavra, até o cumprimento dessa palavra, ou a sua fé cresce, ou a sua fé ela entra no precipício espiritual. O que vai determinar se você vai alcançar a resposta de Deus é o quanto você está perseverando. Perseverar não é quando eu chego ao fim, não, perseverar é quando eu já passei do fim, mas eu ainda continuo batendo na porta dos céus até que os céus se abram. Daniel capítulo 10, ele só sabe que Deus havia respondido a oração dele desde o primeiro dia, porque o anjo Gabriel entrega a ele. Até aquele momento ele não sabia. Então, no primeiro dia não tem resposta, está tudo seco, tudo parado, não há movimentações, não há vislumbres. Ele então começa a orar no segundo dia. O segundo dia nada acontece, mas ele entra na campanha do terceiro dia. E ele passa uma semana em oração, nada acontece, mas ele ainda continua perseverando. Tem coisas que você não está vendo, mas o céu já está agindo, a cura já está chegando, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, oh glória, a libertação vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família. Até que ele vai orando, Oh irmãos, eu quero dizer uma coisa: todas as nuvens de demônios que estão se colocando entre você e a resposta que Deus tem para você, elas vão ter que bater em retirada, serão canceladas, voltarão para o inferno quando encontrar um homem e uma mulher que estiver em uma oração perseverante. Então diga para esse irmão do lado: não pare de orar até que Deus responda. A segunda verdade sobre essa oração que move os céus é uma oração que gera expectativa. Olha o versículo 6, eu pus guardas. Se ele está pondo guardas, é porque ele está criando uma expectativa, é porque ele está vigiando a oração. Irmãos, o altar está saindo palavras, mas se você não responder essa palavra, se você não se mover com essa palavra, se você não dar uma resposta a essa palavra, nada vai acontecer. É impressionante. Quando em Daniel capítulo 9, a Bíblia diz que Daniel está lendo o livro do profeta Jeremias, e quando ele lê o livro, está escrito que faltavam 2 anos para que a profecia de Jeremias se cumprisse. Faltavam apenas 2 anos. Sabe o que Daniel deveria fazer, como qualquer um de nós talvez poderia fazer? Era cruzar os braços, fazer aquela oração de 5 minutos e dizer: Deus vai responder, Deus vai agir, já que ele usou a boca do profeta Jeremias, que seriam 70 anos, 68 anos se passaram, o exílio vai acabar, a gente vai ser liberto, faltam 2 anos para a palavra se cumprir. Mas não foi esse posicionamento de Daniel. Tem muita gente que recebeu a palavra de Deus e está parado, está paciente, está com os braços cruzados, sentado na cadeira da preguiça, dizendo: Deus vai fazer, porque ele falou. Daniel tinha uma palavra, mas sabe o que ele fez? Ele trocou as roupas, ele vestiu panos de cinza, ele colocou a cara no pó, ele buscou a Deus, ele confessou o pecado, ele lembrou-se das promessas de Deus, ele começou a provocar os céus. Ele diz: eu vou agir debaixo dessa palavra, eu vou me mover debaixo dessa palavra, eu vou dar um retorno a esta palavra. Tem gente que está sentada na cadeira, Deus está agindo, está com os braços cruzados, nenhuma mão levanta, nem um amém diz, não fala línguas estranhas. Irmãos, isso só mostra que você não está desesperado por essa presença. Sabe o que é avivamento? É quando eu estou desesperado pela glória de Deus. Quando há um desespero, irmãos, aleluia, aleluia. Quando há um desespero, quando há uma sede, quando há fome, o seu corpo fala, o seu corpo reage, o seu corpo é eletrizado pela glória de Deus. Ele está dizendo: eu estou gerando expectativa. Você vem para o mergulhar dizendo: eu gero uma expectativa. Nas próximas semanas Deus vai começar a agir na tua vida de uma forma sobrenatural. Nas próximas semanas, eu quero dizer, você vai entrar em elevadores e a glória de Deus vai te tomar. Você vai ter que colocar o carro no acostamento da rodovia, porque a glória de Deus vai entrar dentro daquele carro. Você vai estar na academia e Ele vai te visitar. Eu estou profetizando: os melhores anos de avivamento da sua vida não ficaram para trás, eles estão à sua frente. Gere expectativa. A terceira verdade sobre a oração que move os céus é uma oração que não abre mão da resposta. Isaías 62:7 diz: até que.
Ele está orando, mas ele tem um propósito. Ele está orando, mas está dizendo até que. No livro de David Yong Shu, a quarta dimensão, ele faz 3 orações. A primeira oração ele diz: Deus, eu quero uma bicicleta. A segunda oração ele fala: Deus, eu quero uma escrivania. A terceira oração ele diz: Deus, eu quero uma cadeira. E ele diz: olha, eu estou orando, eu estou buscando, Deus não responde. Então eu entrei em jejum, em oração mais profunda, mas Deus não responde. Ele diz: meu Deus, eu sou um homem que estou buscando a tua presença, mas eu estou buscando, clamando e nada acontece. Eu só estou lhe pedindo uma bicicleta, uma escrivania e uma cadeira. Por que o Senhor não responde? O Espírito Santo veio a ele e diz: é porque você não está sendo específico. Alguém está pedindo uma casa para Deus, mas não diz para ele quantos quartos quer. Alguém está pedindo um casamento para Deus, mas não diz para Deus qual o tamanho do homem ou da mulher, se os olhos são claros ou escuros, não estão sendo específicos. Alguém está pedindo um carro para Deus, mas irmãos, tem carro que é caminhonete, tem 4 portas, 2 portas, 1.6, 2.0, 3.0. Aí ele diz: ah, Deus, agora eu entendi, a bicicleta que eu quero é essa, a escrivania que eu quero é essa, a cadeira que eu quero é essa. Ele está dizendo: é alguém que não para a oração até que tem uma resposta, porque é específico. Qual era o produto dessa oração? Até que ponha Jerusalém por louvor na terra. O que eu estou dizendo é: eu vou orar até que Deus responda, eu vou orar até que Deus liberte, eu vou orar até que Deus cure, eu vou orar até que Deus salve minha família, eu vou orar até que eu seja batizado com o Espírito Santo, eu vou orar até que essa porta se abra, eu vou orar até que os demônios batem retirada, eu vou orar até que Porto Seguro inteira seja entregue ao Senhor Jesus, eu vou orar até que. É alguém que não abre mão de uma resposta. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? A quarta verdade sobre a oração que move os céus é que essa oração ela tem um objetivo, e o objetivo era até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Se o seu coração estiver alinhado ao coração de Deus para propósitos da terra, Deus irá mover os céus. Ele enviará todos os recursos que você precisa para que coisas poderosas aconteçam. Mas você nunca saberá qual será o desejo do coração de Deus até que você seja entregue totalmente a Ele. Por isso, mergulhados, porque enquanto não houver uma entrega verdadeira, enquanto não houver uma dependência visceral no seu coração, nada vai acontecer. Deus só respondeu a Ana porque Ana disse: Senhor, eu quero um filho. Deus disse: e eu quero um profeta. Quando o coração dela alinha o coração de Deus, os céus se movem. Não é mais o que eu quero, é o que o céu está querendo. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele que prevalece sobre a minha vontade. Não são mais os meus sonhos, são os sonhos que ele tem a respeito de mim. E se os sonhos que ele tem são os sonhos que ele depositou em meu coração, então, irmão, nas próximas semanas aquilo que estava paralisado vai ser liberado, o que estava retido vai ser desatado, em nome de Jesus, para você ver coisas poderosas na presença de Deus. Eu não vim aqui apenas trazer uma mensagem para te empolgar, mas eu também não quero apenas trazer conhecimento para que você diga: aquela mensagem foi tão boa, eu recebi tanto conhecimento. Mas eu quero que o propósito do apóstolo Walter e do bispo Rafael é te ativar a isso. E quando a gente entende a oração que move os céus, nós começamos a perceber que nós não ficamos presos na multidão. Não somos mais um rosto na paisagem, não somos mais um CPF como qualquer outro CPF. Nós somos alguém que, quando dobramos os joelhos e levantamos a nossa voz, o céu reconhece e diz: eu sei quem está orando, eu sei quem estou falando. O processo aqui é trazer uma ativação. Por isso que Ezequiel diz: vê se encontra alguém que está na brecha. Eu procurei, mas eu não achei alguém que estivesse na brecha. E para a gente entender qual é o homem e a mulher que Deus está procurando, que vai mover os céus, a gente tem que partir do princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria Adão, a palavra Adão do hebraico significa homem. E a ideia é quando Deus diz: eu fiz o homem à minha imagem e à minha semelhança. A palavra semelhança é a ideia de comparação. Quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, a imagem fala daquilo que é intrínseco, mas a semelhança fala daquilo que é exterior. Quando alguém olharia para Adão, olhasse para Adão, viria que ali havia um representante de Deus na terra. Era alguém que estava no comando. Se você prestar muita atenção, Adão não entrou numa escola, mas ele já tinha um idioma, ele falava com Deus.
Adão, ele não passou pelo processo cognitivo como toda criança, jovem, adolescente, homem passa, mas Deus deu a ele raciocínio. Ele deu nome aos animais. Deus colocou dentro dele um potencial. Isso é tão verdade que não foi Deus que deu o nome aos animais. Disse: Adão, você dará o nome aos animais. E ele começou a lavrar a terra. Ele cultivou a terra. Ele não era agrônomo, a universidade não existia. Como é que ele sabia que tinha que cultivar a terra? O adubo certo, a semente certa, o tempo de germinar, o tempo de colher. Porque Deus o fez com um potencial. Deus disse: eu estou colocando você como representante na terra. Você é que comanda a terra. Ou seja, Deus tinha um representante. O representante da terra era Adão. Adão, ele carregava a glória de Deus, porque Deus soprou nas suas narinas um fôlego de vida. A palavra fôlego é um espírito vivificante. Nós somos um espírito que habitamos um corpo e temos uma alma. Por isso que a palavra para a glória não é Shekinah. A palavra Shekinah nem sequer tem na Bíblia. A palavra glória é kavod, que traduzida pode ser kabod. O que é a glória de Deus? Alguém está comigo em nome de Jesus? Kavod é a manifestação da realidade de Deus nos céus sobre a terra. Toda vez que a glória de Deus desce sobre a terra, Ele está dizendo: o que está descendo aí é o que acontece aqui 24 horas por dia. Adão estava carregando dentro dele essa kavod. Ele estava carregando dentro dele essa glória. Ele carregava essa glória. Em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele fala sobre esta glória. E a glória que nós carregamos é diferente da glória que Adão e Moisés carregavam, porque a glória deles era transitória, mas agora pelo Espírito nós carregamos uma glória de Deus que é permanente. Ninguém na antiga aliança era cheio do Espírito Santo. Abraão não era cheio do Espírito Santo, Davi não era cheio do Espírito Santo, nenhum dos profetas eram cheios do Espírito Santo. Mas de Atos 2 para cá, de Pentecoste, há mais de 2000 anos, qualquer crente, por mais simples que seja, ele pode ser cheio da glória de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ainda que fosse uma glória transitória, e ainda que fosse uma glória não permanente, Adão carregava essa glória. As pessoas deveriam olhar para Adão e dizer: eu estou vendo Deus na sua vida, Adão. Você é o representante de Deus na terra. Você é alguém que está comandando a terra. Ele estava na terra, e para ele estar na terra, Deus deu a ele uma autoridade. Essa autoridade era tão séria, tão precisa, que no dia que Adão caiu, você sabe o que aconteceu? Sérios problemas. O primeiro problema, sobre ele agora o trabalho seria mais forçado. O segundo problema, a mulher agora teria dores na questão do parto. E o terceiro problema, toda a terra foi amaldiçoada, porque Adão era o homem que tinha autoridade. Quando homens e mulheres de Deus têm autoridade, e quando eles perdem a autoridade, quando eles negligenciam a autoridade, quando eles negligenciam a presença de Deus, há uma consequência terrível sobre tudo aquilo que está debaixo do seu comando espiritual. Adão caiu, e Adão pega a autoridade da terra e coloca nas mãos de Satanás. Como foi isso, pastor? Em Lucas, no capítulo 4, e versículo de número 6, quando Satanás vai tentar Jesus, ele diz: todos os reinos do mundo eu te dou, porque eu os recebi. Que foi que deu a autoridade da terra para Satanás? Adão. Quando ele caiu, ele pega as chaves que estavam nele, autoridade, comando, representando a terra, e colocou nas mãos de Satanás. Ele disse: a mim foi entregue. O homem então perde a autoridade sobre a terra. Agora Satanás está comandando a terra. Pastor, isso é bíblico? Sim. A primeira carta de João capítulo 2 diz: o mundo jaz no maligno. Porque o mundo está morto no maligno, porque Satanás recebeu uma autoridade na terra. Agora existem duas coisas que são importantes. Por isso que Deus veio por meio de Jesus em forma humana. Por quê, pastor? Por que Jesus não veio logo lá no Espírito, como estava nos céus, e acabou com Satanás? Porque Deus não quebra princípios espirituais. Se o homem é quem comanda a terra, tem que levantar um outro homem que também vai comandar a terra. Pastor, mas o comando da terra não é dos céus, não. O comando da terra é dos homens. Está em Salmo, no capítulo 115, e versículo de número 16, quando a Bíblia nos mostra que o comando da terra está sobre os homens. Salmo 115, 16. O homem tem o comando sobre a terra. A autoridade da terra está sobre o homem. Para que Deus pudesse reaver a autoridade da terra, Ele precisaria então colocar o homem de autoridade e ser este homem. Por isso Jesus vem em forma humana. E perceba a diferença: Adão foi feito grande, Jesus foi feito pequeno. Porque tem gente que quando nasce grande demais acaba caindo, mas quando começa pequeno, na presença de Deus, entende que é isso que vai fazer ele reinar sobre a vida. Jesus vem,
E a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 47. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. E depois dele o espiritual, porque o primeiro homem era do pó da terra, mas o segundo homem era dos céus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele pega as chaves das mãos de Satanás e traz de volta para si. Em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo de número 18, Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Alguém está comigo aqui? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então perceba comigo, se Jesus está dizendo que foi dada a ele toda a autoridade, significa que Satanás não tem autoridade. Significa que mais ninguém tem autoridade. Mas Jesus não pegou toda a autoridade que estava nas mãos de Satanás, uma autoridade dada por Deus sobre a terra, e ficou por si. Em Lucas capítulo 10, ele olha para os apóstolos e disse: eu vos dou autoridade. Vocês pisarão em serpentes e escorpiões, vocês falarão em outras línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês podem tomar até alguma coisa venenosa, mas não vos causará dano algum. Ele diz: eu recebi as chaves da terra, mas eu estou pegando as chaves da terra e eu estou colocando nas suas mãos. E vocês agora estão tendo de volta a autoridade que um dia Adão tinha. Adão perdeu, mas eu reavi, porque eu sou o segundo Adão, e a autoridade está contigo. Irmão, balança os três irmãos que está do teu lado e diga: irmão, levanta a cabeça. Deus te deu autoridade. Diga: Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Eu quero que você entenda que assim que nós terminarmos aqui, há uma chave de autoridade que está nas suas mãos. O homem recebe a chave. E agora eu quero te dar uma palavra para você entender, porque muitas vezes Deus não responde a sua oração. Existem coisas que são óbvias, espirituais, e que Deus deseja. Mas por que Deus não faz? Deus não faz enquanto nós não pedimos. Quando Deus chega para aquele homem e diz: o que queres que eu te faça? Era óbvio. Aquele moço queria voltar a ver, ele queria ser curado. Mas se Deus sabia que era o que ele queria, por que Jesus o pergunta? Porque existem coisas que são óbvias, e você pode dizer: pastor, mas eu tenho que orar para Deus salvar pessoas. Pastor, eu tenho que orar para que Deus levante obreiros. Eu tenho que orar para que fulano seja curado. Se Deus sabe o que eu preciso, eu aprendi, irmãos, que a gente precisa liberar Deus para Ele fazer como quer. Por que eu preciso liberar Deus? Porque eu tenho as chaves da autoridade na terra. Existem orações na Bíblia, por exemplo, que você verá que o próprio Jesus disse: eu não farei enquanto vocês não orarem. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, tem a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso, venha a nós. Até aqui está ótimo. Eu pergunto: Deus quer que o reino venha? Sim. E por que Ele ensina a orar pedindo: venha a nós o vosso reino? Por que eu preciso orar sobre coisas que Deus quer que faça? A Bíblia nos ensina também que Ele pede, Ele fala: peçam para que Deus envie trabalhadores para a seara. Mas se Deus sabe que a obra precisa de obreiros e que a seara precisa de trabalhadores, por que será que Deus quer que eu peça que o Pai envie trabalhadores? Uma outra oração é em Tiago, quando ele disse: alguém tem falta de sabedoria, peçam a Deus. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz: pedi e dar-se-vos-á. Por que Ele está me ensinando a pedir, se Ele sabe daquilo que eu preciso? Em Tiago capítulo 4, versículo 2 diz: vocês não têm, porque vocês não pedem. Então, se Ele sabe o que eu preciso, porque Ele está me incentivando a pedir? Essas não são coisas que são vontade de Deus. Porque eu tenho que orar pedindo a Deus o que Ele quer fazer? Porque enquanto eu estou orando, eu estou dizendo para os céus: o Senhor está liberado para poder fazer. Não significa que Deus não queira, não significa que Deus não tem poder, mas estou dizendo: Deus, os céus estão liberados para poder agir, os céus estão liberados para poder fazer. É por isso que Elias orou 7 vezes até que os céus se manifestaram e a resposta veio. É por isso que Daniel orou 21 dias até que o milagre aconteceu. E o anjo diz para Daniel: eu só vim por causa das tuas palavras, eu vim por causa das suas orações. Ou seja,
Deus, Ele quer se envolver com homens e mulheres na terra que estejam posicionados. O que eu estou dizendo para você é que enquanto homens e mulheres não se posicionarem, os céus não podem responder até que alguém esteja na brecha. A oração que move os céus é a oração que você diz: Deus, o Senhor está liberado para poder agir sobre Porto Seguro. O Senhor está liberado para poder agir sobre minha família. O Senhor está liberado para curar a minha casa. O Senhor está liberado para trazer um avivamento sobre mim. Ainda que Ele saiba que você precisa, Ele quer ouvir a sua voz. E aí eu vou te dar uma palavra: a salvação de sua casa está escondida na sua oração. A cura que você precisa está escondida na sua oração. A libertação para pessoas da sua família, ela está escondida na sua oração. Mas quando você colocar para fora e dizer: Deus, eu estou pedindo, eu estou dizendo, está liberado. Fique à vontade para fazer. Coisas poderosas acontecerão, porque a chave da autoridade está sobre a sua vida. O que eu estou dizendo é que você é um intercessor. Quem está ligado está entendendo a mensagem. O que Deus está dizendo é: você é o intercessor. E aí eu vou te assustar um pouco, mas a gente pensa que intercessão é oração, mas ela não somente não é apenas puramente oração, mas ela é muito mais que oração. Quando você intercede por alguém, você não está só orando por essa pessoa, mas você está se colocando no lugar dessa pessoa. Por isso que existe a oração de intercessão. Sabe o que significa intercessão? Ela significa mediar, intervir, representar. Se tem alguém aqui que é advogado, ou pelo menos está estudando direito, sabe que nos tribunais você tem que intervir. Nos escritórios, pessoas levam procurações quando alguém não está presente. E dentro do termo jurídico existe o mandatário e o mandante. O mandatário é aquele que tem autoridade sobre alguma coisa, ele faz uma procuração, assina e coloca na mão do mandante. A pessoa que tem uma procuração está dizendo: eu represento fulano. E dependendo da extensão da procuração, você pode vender, você pode negociar, você pode assinar no lugar da pessoa. Isso quer dizer que a terra tem um mandante. O mandante é Deus, o mandatário é Deus, mas o mandante é você. Você tem uma procuração. E toda vez que o diabo se levantar contra a sua família, você vai dizer: eu carrego uma procuração, eu represento Deus na terra. Por isso que a Bíblia diz que você é o embaixador do Senhor Jesus. Você está intercedendo, você está dizendo: eu sou um representante de Deus sobre a terra. Adão caiu, ele perdeu o direito, mas quando ele perde o direito de ser um intercessor, um representante de Deus na terra, Deus toma a chave de Satanás e coloca na mão da igreja e diz: agora vocês são os meus representantes, vocês carregam uma procuração. O que vocês disserem na terra está ligado nos céus, o que vocês fizerem na terra está feito nos céus. Eu não sei se você está entendendo, está tudo pronto, está tudo preparado, tudo liberado, só está faltando a igreja se posicionar, só está faltando a igreja dizer: Deus, o Senhor está liberado. Eu fiquei assustado, apóstolo Walter e bispo Rafael, fiquei assustado, porque na minha cabeça, depois que eu comecei a estudar sobre isso, eu pensava que Jesus orava pelo mundo, e eu pensava que Jesus orava pelo ímpio. Na minha cabeça, Jesus está orando há mais de 2000 anos, é verdade, é a maior campanha de intercessão que existe, é Jesus. Ele está intercedendo há mais de 2000 anos, e na minha cabeça Jesus estava lá: ó Pai, salva o mundo, ó Pai, salva o ímpio. E aí eu fui ler a Bíblia e descobri que Jesus não ora pelo mundo. E eu fiquei muito assustado por isso. Por que Jesus não ora pelo mundo? Eu vou te dar 3 versículos e vou deixar o melhor por último. Hebreus capítulo 7, versículo 25. O autor dos Hebreus diz que Jesus, ele vive sempre para interceder por eles. E no contexto bíblico, eles aqui fala da igreja dos Hebreus. Ele vive para interceder por eles. Eu não sei se você sabe, mas a igreja, melhor dizendo, você tem 2 intercessores. Romanos 8 diz que Jesus intercede pela igreja e que o Espírito Santo, juntamente com a igreja, intercede por ela. Romanos 8, versículo 34 diz que ele intercede por nós. Então perceba que nós aqui, está falando da igreja que está em Roma, ele está orando pela igreja. Agora o terceiro versículo é estarrecedor, porque aqui não é alguém falando de Jesus, é Jesus falando pela própria boca. Em João, no capítulo 17, versículo 9, eu fiquei assustado quando eu li esse versículo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes,
Eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo pela igreja. E aí eu perguntei, Deus, por que Jesus, ele não ora pelo mundo? Por que ele ora pela igreja? Porque depois da queda, quando o homem recebe as chaves da autoridade de Jesus, é a igreja que tem que interceder pelo mundo. Por que Jesus intercede pela igreja? Porque quando ele intercede pela igreja, a igreja avivada, cheia do Espírito Santo, mergulha na presença, e essa igreja, que é agente de Deus na terra, vai alcançar o mundo que está perdido. Jesus não ora pelo mundo porque a igreja ora pelo mundo. Jesus intercede pelo ímpio porque a igreja intercede pelo ímpio. Assim eu entendi que uma vez que Jesus não ora pelo mundo, ele deu uma autoridade sobre a igreja é quem vai orar, a igreja é quem vai saquear o inferno, a igreja que vai curar pessoas, a igreja que vai libertar pessoas. Mas você só vai nisso o quanto você estiver mergulhado na presença de Deus, com a chave da autoridade sobre as suas mãos. Quando Jesus então coloca autoridade sobre a terra, duas verdades acontecem. A primeira verdade é que quando Jesus toma as chaves das mãos de Satanás, ele reconcilia Deus com a humanidade. Está na carta aos Efésios, capítulo 2, 16, 18, que pela cruz Cristo reconciliou Deus em um corpo, matando todas as inimizades. É interessante que o mundo, ele dá uma ideia para a igreja, ou pelo menos para o homem, que é diferente. No tráfico é chamado de mula, no terreiro é chamado de cavalo, mas diante de Deus é chamado de filho e de filha, de rei, rainha, príncipe e princesa. Eu posso falar um pouquinho, pastor? A Bíblia diz que o Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes. O que é uma constituição? É algo que não pode ser exonerado, é algo que não pode ser desfeito. Uma vez que Deus te constituiu, não tem diabo que tire da constituição. Isso não quer dizer que, eu vou ser filho de repente hoje, na segunda, na terça. Não, você é filho diante dos céus. Você foi constituído como filho. Entenda, não é uma condição, é uma constituição. Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 20, a Bíblia vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. E ele diz que colocou e sujeitou debaixo dos pés do Senhor Jesus todo o nome, e colocou debaixo dos seus pés toda a autoridade, toda a potestade. E ele diz que ligou a cabeça ao corpo, que é Cristo. O final do versículo, a partir do versículo 20, do final do capítulo 1, vai nos mostrar que ele é o corpo, que a igreja é o corpo e ele é o cabeça. Agora pensa comigo, alguém entrou aqui sem a cabeça, gente? É possível o corpo estar fora da cabeça e a cabeça fora do corpo? Não. Porque se a cabeça está fora do corpo ou vice-versa, já está morto. Se ele é o cabeça, que está sentado nas regiões celestiais, e que sobre ele tem toda a autoridade, e que Deus o sujeitou debaixo dos pés, toda a potestade, nome nesse presente e no futuro. Se ele é o cabeça e o corpo está junto, significa também que a igreja tem a mesma autoridade que Jesus também tem. Se aos pés de Jesus está sujeita toda a autoridade, e sobre os pés da igreja está sujeita toda a autoridade. Jesus não precisa descer na terra para expulsar um demônio. É você que vai dizer: está expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não precisa descer na terra para que essa cidade venha a ser mudada. A igreja é a representante que intercede, diz: nós estamos aqui, nós somos a representante do Senhor na terra, e nós iremos alcançar essa cidade. Irmãos, a intercessão tem poder. Eu vou repetir, a intercessão tem poder. Nós oramos por 14 bairros em Vitória da Conquista. 14. Quem conhece Vitória da Conquista sabe que existiam bairros ali que eram famosos por criminalidade. Cadija, Covima 1, Covima 2, Vila da Conquista, Jardim Valéria e tantos outros bairros. Sabe o que nós fizemos? Eu não saí lá repreendendo demônio, porque o problema é que a gente sai assim: sai Satanás, sai dessa rua, sai dessa... Não. Eu levantei um intercessor, um músico e um evangelista. Ficávamos em esquinas de lugares estratégicos: creche, escola, campo de futebol, supermercado, bancos. 3 pessoas. Levantava as mãos para o céu e só dizia isso: nós declaramos que esse lugar vai ser mudado para a glória de Deus. Não tinha alarde, não tinha trio, não tinha gritaria, não falavam nem línguas. Assim, só levantava as mãos. Um tocava e outro entregava um folheto.
Fizemos isso simultaneamente, em um dia, com cerca de 15 pastores em lugares estratégicos, levando as suas respectivas igrejas. Irmãos, toda a potestade que estava entronizada há mais de 70 anos naqueles bairros desapareceram. Quem conhece Conquista sabe, o Confirmão e o Confirmador são os bairros mais antigos, foram todos asfaltados depois das orações. O Patagônia, morria gente na calçada toda semana. O Patagônia hoje é um dos bairros que são mais próximos da cidade. 8 terreiros de macumba foram fechados, uma igreja foi levantada, uma escola de 3 milhões de reais. O que eu estou dizendo é que a gente não precisa de performance, a gente só precisa levantar as mãos para Deus e dizer: nós intercedemos, Senhor. Há um homem de Deus e uma mulher de Deus posicionada. Há um homem de Deus que está dizendo: eu estou declarando, eu estou decretando, eu estou intercedendo, eu estou mediando. Eu tenho uma autoridade, essa autoridade está sobre mim, então eu decreto a mudança deste. Fizemos isso na barragem Água Fria 2. Conquista tem 400 mil habitantes. A população flutuante é de 1.200.000 habitantes. Não estava suportando o poder hídrico da cidade. A barragem estava escoando tudo, estava perdendo tudo. Ela estava quase que zero. Quando nós chegamos lá, a barragem que mostra a parte onde a água chegava, as medidas, ela estava zero. O que vocês fizeram, pastores? Levantamos as mãos e chamamos a chuva. 30 dias depois, a barragem sangrou. Conquista está crescendo cada vez mais e nunca mais ninguém ouviu falar em racionamento em Vitória da Conquista, porque quando você levanta as mãos aos céus, os céus respondem, Deus opera milagres extraordinários. Alguém está comigo em nome de Jesus? O que eu estou dizendo para vocês é que quando nós colocamos na presença de Deus, Deus não te chamou para a presença e para ativar, para você ver só coisas para ti. Você vai ser uma bomba atômica nas mãos de Deus por onde você passar, no nome de Jesus. Esses dias eu estava no mercado com minha esposa. Foi uma coisa bem interessante. A gente estava passando as compras e quando a gente olhou, tinha um rapaz que caiu no chão do mercado e começou a se balançar todo. E eu pensei, deve ser epilepsia. Aí próximo tinha uma farmácia, pastor. E aí o pessoal foi chamar o farmacêutico para poder socorrer o rapaz. E aí ligaram para o SAMU 92. E como eu não sou médico nem enfermeiro, eu fiquei só distante, passando as compras com a Eliana. E o rapaz começou a se balançar mais. E aí o farmacêutico chegou e falou alguma coisa com ele. Mas de repente, do nada, ele gritou assim: eu vou matar ele. Eu disse: pronto. Eu quase virei Superman. O que eu estou dizendo? Eu sou representante de Deus onde quer que o Senhor me coloque. Se dentro daquela geografia Satanás se manifestou, então eu vou para cima de Satanás agora. Falei: Eliana, fica com as compras que eu tenho que resolver um problema ali agora. Eu encostei no ouvido do rapaz caído e falei assim: em nome de Jesus, saia agora e para de fazer besteira aqui no supermercado, porque eu estou aqui. É muita arrogância, né, gente? O que você chama de arrogância é autoridade. Na mesma hora o rapaz levantou e disse: qual é o seu nome? Ele falou o nome dele, não sei se era Isaac. Eu disse: rapaz, entrega a sua vida a Jesus. Isso aí não é epilepsia não. Deus está mudando a sua vida. Eu mesmo levantei, ficou de pé, resolveu tudo. Se existe alguma manifestação de diabo perto de você, irmão, você é representante de Deus na terra, não pode acontecer. Você está ali para fazer mudança dentro daquele ambiente. Deus vai te levar a tantos níveis da presença de Deus. Há tantos níveis da presença. Tem jovens aqui, a sua escola será mudada pela presença que você carrega de Deus. O projeto que você tem para a universidade vai sair do papel, vai se tornar realidade. Eu quero profetizar que esta cidade vai viver um avivamento que nunca viveu, e você vai ser o catalisador deste avivamento para a glória. Deixa eu finalizar, meu Deus, que é muita coisa. Eu finalizo aqui, está terminando meu tempo. A palavra intercessão, de oração que move os céus, é a palavra paga. Eram 3 coisas. Falar só de uma, porque meu tempo está indo. O tempo está indo. Amém. Existem intercessões que são violentas. Olhe para cá, por favor. Existem intercessões que são violentas. Aquela oração que às vezes você fala, não vai funcionar. Alguém assistiu o Quarto de Guerra aqui? Alguém assistiu o Quarto de Guerra? Lembra quando aquela mulher entra na casa e diz: oh Satanás, essa casa aqui tem dono e está sob nova gestão.
Você não vai roubar mais minha alegria. Você não vai roubar mais a minha casa. E eu estou dando a ordem, sai daqui agora. E ela abre a porta da casa, bota Satanás para correr. Ela bota lá fora, fala a palavra, ela volta. E depois ela volta de novo e diz: olha, outra coisa, você já está derrotado. Jesus já derrotou na cruz do Calvário. Volta para o seu lugar, porque aqui você não manda. A oração de intercessão tem que ser uma oração violenta. Tem dias, irmãos, que a gente tem que levantar a mão e entrar em guerra espiritual. Aquela oração que você pula, corre dentro do quarto, corre dentro onde você estiver orando. Você levanta a sua voz e você entra numa intercessão violenta. É você dizer para os céus: eu tenho autoridade, eu sou intercessor sobre esta casa. Até aqui, Satanás, você se andou, mas aqui nunca mais. Essa casa tem dono, as chaves foram entregues a eles. E eu quero profetizar que nenhum dos meus filhos se perderá, porque o Senhor Deus não me deu filhos para o inferno, me deu filhos para os céus. O meu casamento é de Deus. E você vai dizendo: enxota Satanás. Entra numa oração violenta. Eu vou te mostrar na Bíblia uma intercessão que foi violenta. Essa foi violenta. Se tu não der glória, eu vou te pegar lá fora, irmão, em nome de Jesus. Essa foi violenta. Desde o dia em que Adão caiu no jardim do Éden até o dia em que Cristo morreu na cruz do Calvário, foram 4.000 anos. Não, 4.000 anos são 40 séculos. 4 milênios, Satanás dominando sobre a terra. Até que um dia chegou a cruz do Calvário. Jesus está na cruz do Calvário. Tu já imaginou a cena? Quem fala isso é Paulo aos Efésios. Paulo diz que existiam espectadores no cenário da crucificação que não eram pessoas humanas, eram seres espirituais. Ele chama de feras, as feras estavam presentes. Significa que os demônios estavam olhando para o Gólgota. O inferno parou. Sabe aquela final de NBA, aquela luta do UFC, a final da Copa do Mundo, que o mundo para? O inferno parou, os demônios olharam para a cruz. Os céus também pararam, os anjos estão olhando para a terra. Deus olha dos céus e vê o Filho cravado na cruz do Calvário. Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, João estão presentes na crucificação. Existem uma expectação que não é espectadores apenas humanos, mas existem espectadores espirituais. 4.000 anos haviam se passados. Agora Jesus tomaria as chaves das mãos de Satanás. O interessante é que o céu está parado, a terra está parada. Os olhares se voltam para Cristo. Quando Cristo abre a boca, tetelestai, que no grego quer dizer está pago. Isso é poderoso. Porque quando ele diz está pago, ele está dizendo a dívida que tinha sobre o homem agora foi rasgada e foi cravada na cruz do Calvário. Colossenses 2,14. Eu não sei alguém aqui, eu tenho um pouco mais de 40 anos de idade. Na nossa época, sempre tem, toda cidade tinha a mercearia do seu João, a mercearia do seu Zé. Aquela mercearia que os papéis eram rosa e verde, que vendia meio quilo de açúcar, um punhadozinho de corante. Lembra dessa época, gente? Um copo de óleo, era assim que funcionava. E você chegava lá e falava assim: ó, mãe mandou comprar isso aqui. Aí tinha uma cadernetinha desse tamanho que ela anotava: açúcar, R$1, óleo tal. Chegava no final do mês, o pai e a mãe ia lá e pagava. Aí ele botava bem grande assim, pago, rasgava e colocava na sua mão. Havia uma dívida que havia sobre o homem. O homem não poderia pagar essa dívida, mas Jesus pega a dívida, ele vai na cruz do Calvário, e ele crava na cruz do Calvário, e ele rasga a nota e diz: está tudo pago. Não há mais nada que o diabo possa fazer com a igreja. Mas a intercessão foi tão violenta. Ele diz tetelestai, irmão, quando ele diz está tudo consumado, era dizendo: eu tomo as chaves de Satanás, eu trago as chaves para mim, eu coloco nas mãos da igreja. A Bíblia diz que a terra balançou, mortos foram ressuscitados, entraram em Jerusalém. A Bíblia diz que o sol se escureceu, oh glória a Deus, o véu do templo se rasgou. Naquela hora foi violenta tanto a intercessão que o inferno tremeu. Jesus toma das mãos de Satanás e diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. E Paulo escrevendo 1 Coríntios 15:55: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque nós estamos intercedendo. Cadê o louvor? Cadê o louvor? Cadê o louvor? Choracandore basúria, eu decantarabassai. Ela chore cantarabasúria. Só quem tem a chave, só quem tem autoridade, só quem é representante. Eu quero profetizar que quando você estiver orando uma oração violenta,
Chama o louvor, por favor. Eu quero que você comece a interceder agora. Se existem demônios que estão operando na tua família há anos, você está vivendo uma fraqueza espiritual, um desânimo que você diz que não consegue mais, em nome de Jesus está vindo uma força, um avivamento, aleluia, uma graça de Deus que vai te visitar, porque intercessão é paga, e paga, ele fala de cercas. Enquanto você está orando, Deus coloca cercas no teu ministério. Enquanto você está orando, Deus coloca cercas ao redor de sua casa, ao redor de sua família. Zacarias capítulo 2, versículo 5: eu coloco muros de fogo ao vosso redor. Eu sei que você está orando nesse exato momento. Deus vai cercar pessoas agora que você está orando. Ele está dizendo: tem alguém que está na brecha, tem alguém que está na brecha. No Mergulhados na Presença, Deus está levantando gente aqui que está na brecha. A tua casa está precisando de intercessor, Deus está te levantando. Essa igreja está precisando de intercessores, Deus está te levantando. O maior erro nosso de pastores é um erro nosso de ter apenas uma rede de intercessão. Na verdade, toda a igreja tem que ser intercessora, porque todos nós recebemos uma chave poderosa. Agora eu vou te ativar. Qual é o teu sonho para esse ano? Qual é o teu sonho até dezembro de 2026? Então você vai entrar profundo em intercessão violenta aqui agora. É intercessão violenta. Todo demônio que estava entronizado naquela casa, naquele bairro, vai sair. Pastores que estão comigo aqui em nome de Jesus, todo espírito de rebeldia, difamação, calúnia, mentira e falsidade na tua igreja vai sair. Fique em paz, pastor. É Deus quem tira. Deus tira, mas Deus traz. Deus nos abençoa quando coloca pessoas na nossa vida, mas Deus também nos abençoa quando tira pessoas da nossa vida. O que eu estou dizendo é que você está sendo ativado para mergulhar na presença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Intercessão violenta. Enquanto esse pessoal estiver louvando aqui, Espírito Santo, o céu vai começar a se mover. A oração que rompe os céus é a oração que libera Deus. Alguém entendeu isso? Você vai dizer: Deus está liberado para fazer do jeito que eu quiser. Porque às vezes você está colocando na mão de Deus, e porque não resolveu, está tomando a mão de Deus. Não tome mais, coloque nas mãos de Deus. Martin Luther King dizia: tudo que eu segurei com as minhas mãos eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda tenho. Então é isso. Levante as suas mãos aos céus. O tamanho do teu desespero determina o tamanho da tua busca. O tamanho do teu desespero determina o tamanho da tua busca. Intercessão violenta. Intercessão violenta. Pai, nós declaramos agora em nome de Jesus que até amanhã, Senhor, quando Mergulhados terminar, essa igreja será tomada por uma glória que nunca foi tomada antes. Deus manda dizer neste lugar que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Serão destronados todas as raízes demoníacas, demônios que deixaram resquícios ainda na tua casa. Saiam agora. Pode retirar agora. Sejam canceladas todas as sentenças contrárias contra a tua vida. Tetelestai, está pago. Ele te deu a chave da autoridade. Essa chave está na tua mão. Deus diz: usa essa chave. Usa essa chave.